em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 22. Tem dores que a gente não posta. Tem raiva que a gente nem conta para ninguém. Mas é real. E nós vamos hoje falar sobre dois homens que viveram uma injustiça. Só quem já passou por uma sabe do que eu estou falando. E a reação deles foi algo surpreendente. Atos 16, 22, diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas, e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Curva sua cabeça. Não deixe nada ninguém roubar. Agora não é hora para mexer em celular, a não ser que você for anotar a palavra. Agora não é hora para conversar, não é hora para fazer nada além de ouvir aquele que te conhece. Não brinque com o mundo espiritual. Esse é o momento de ouvir aquele que te liberta, aquele que pode mudar teu rumo de vida. E o inimigo sabe que uma vez que a palavra entre no seu coração, você será livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que vai acontecer nessa manhã. Libertação. Pai, nós oramos agora, invocamos o teu nome, o teu poderoso nome, o nome que está acima de tudo e todos, o nome que nos traz vida, paz e abundância. Deus, que esta palavra entre como uma bomba no meu interior, que esta palavra desperte-me, quebre as cadeias, os grilhões, as amarras, os ferrolhos, que esta palavra me traga direção, e que eu seja realmente liberto. Deus, eu não quero mais perder tempo, eu não posso mais ficar à mercê daquilo que tu tens para mim. Eu quero romper, eu quero viver os teus milagres, eu quero te agradar, eu quero que o céu sorria enquanto me vê, dizendo: ali vai um homem que crê na palavra, ali vai uma mulher que crê. Então desperta-nos, Deus, só a tua palavra tem este poder. Nós oramos e cremos em nome de Jesus, amém. Você percebe o que eu li aqui? Isso aqui é dor real. Paulo e Silas presos em Roma, a Bíblia diz severamente agredidos, severamente açoitados. Isso aqui não é um dia mau, isso aqui é uma humilhação real, que vem realmente para marcar a vida de uma pessoa para sempre. Porque tem coisas que não é fácil sacudir a poeira. Tem coisas que não dá para dizer: eu vou dormir e vai passar. Não, tem dias que vêm para ficar. É isso aqui que Paulo e Silas estão vivendo. É o que a gente chama de injustiça real. É aquele cenário que acorda o pior da gente, o pior sentimento, as piores palavras. A minha pior versão é puxada para fora. Esse é o dia que Paulo e Silas estão sofrendo. Por quê? Porque é traficante de drogas? Porque tem um antro de prostituição? Não, porque estão pregando, porque estão combatendo as heresias. Se esse texto fosse sobre você, o que você diria nesse dia? Se você fosse agredido e alguém roubasse a sua paz, rasgando suas roupas, batendo severamente em você, e depois de tudo isso, jogando você numa cela escura e fria, o que você diria depois de tudo isso?
Eu não sei o que a gente diria, mas eu sei o que Paulo disse. A Bíblia diz, Atos 16, 25. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Meia-noite é quando a mente grita. Meia-noite é quando as trevas ficam mais densas. Meia-noite é quando o corpo pede vingança. Meia-noite é quando você começa a flertar com negociar com Deus. Meia-noite é quando começam a vir pensamentos intrusivos, onde você começa a falar até quando vale a pena. Mas o texto diz, meia-noite, orando e cantando, e os outros presos ouviam. Fala comigo, orando e cantando, e os outros presos ouviam. Eles não cantaram porque a dor passou. Eles não cantaram porque o sangue dos chicotes estancou. Não, eles não cantaram porque alguém prometeu defendê-los. Eles não cantaram porque a cela se tornou mais perfumada. Eles cantaram porque não deixariam a dor lhes governar. A dor governar. A dor governar. E quando meia-noite eles cantam e oram, Deus responde. Atos 16, 26. De repente, houve um terremoto tão violento. Veja que quando é para falar do sofrimento, a Bíblia diz que eles apanharam severamente. Eles apanharam com muito ódio. Mas quando Deus responde, também é violento. Observe que não é só o mal que é violento. Deus mandou um terremoto tão violento, aleluia, tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Você está sentindo o que Deus está falando com você aqui? E imediatamente todas as portas se abriram, os corredores de todos se soltaram. Olha o verso 28, olha o 28. O carcereiro, Paulo porém gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Porque quando a boca mantém a adoração em um ambiente de prisão, Deus não muda só você, Deus muda todo o ambiente. Quando a boca mantém a adoração no ambiente de opressão, Deus não muda só você, Deus muda tudo que está à sua volta. Paulo entrou ali humilhado, injustiçado, fedendo, sangrando, e quando ele não negociou com a dor, ele se manteve o mesmo. Agora tem carcereiro dizendo: a minha vida acabou, e Paulo está dizendo: não, esse ambiente que queria me matar, agora virou uma igreja, virou um ambiente de salvação. Olha querido, Paulo, depois de ver o terremoto derrubando as paredes, ele poderia pegar Silas e dizer: vamos fugir daqui, vamos embora daqui, Deus nos salvou. Eles poderiam fugir, mas quem adora escolhe salvar o outro do que fugir. Ele fica. E quando o carcereiro está com medo porque todo mundo foi embora, imagine, você está preso e agora a cela está no chão, você vai embora. E os dois que ficaram, quem foram? Paulo e Silas. E é tão lindo que daquele lugar terrível, se você for ler Atos 16, 30, que é o mesmo capítulo da prisão, o mesmo lugar que era um lugar de vergonha, um lugar de humilhação, de injustiça, aquele dia, como eu disse, que não veio para marcar um dia só, mas veio para marcar uma vida, começou a se transformar num ambiente de salvação. Está lá, ó. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Sabe quem está falando isso para Paulo e Silas? O carcereiro, o cara que tinha a chave da cela, o camarada que tinha a chave da prisão. Talvez esse carcereiro viu Paulo e Silas apanhando e não fez nada. Talvez esse camarada, na hora de levá-lo para dentro, talvez falou bobagem no ouvido de Paulo, dizendo: seu bandido, seu miserável.
que você morra aí dentro, que você apodreça aí dentro. Mas agora, o mesmo homem que ouviu um cara que apanhou meia-noite cantar e orar, está dizendo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Olha o versículo 31. Paulo responde: a prisão se transformou num culto. Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. 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 Aí, se a gente ler o 33, a gente vai perceber que na mesma hora da noite. Qual era a hora da noite? Meia-noite. O carcereiro lavou as feridas deles. O camarada que o prendeu agora está pegando paninho úmido, lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Verso 34. Então levou-os para sua casa. O carcereiro levou o presidiário para casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. A meia-noite começou com um tronco. A meia-noite começou com uma humilhação. A meia-noite começou com uma injustiça. Mas ela termina com uma mesa. Ela termina com uma casa liberta. Ela termina com um ambiente sarado. Começou com uma ferida, mas termina com uma água que lava a ferida e lava a alma. Esse é o poder que há na boca. Esse é o poder que há numa resistência. Esse é o poder de transformação, porque gratidão não é uma personalidade. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que tem uma gratidão na minha alma. Não, gratidão não é temperamento. Gratidão não tem a ver sobre ser melancólico, sanguíneo, fleumático, colérico. Não, gratidão não é como eu acordo. Gratidão é uma disciplina. Gratidão é um estilo de vida. É fazer o que eu não quero, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso. Paulo não amava a dor e nem gostava de apanhar. Quando ele canta e ora meia-noite, é porque esse era o estilo de vida dele. Não há nada aqui além de disciplina. Não tem energia, não tem anjos encorajando, não tem uma voz motivando, não tem revelação. Tem a vida real, nua e crua. Tem a vida real como ela é. E no meio de uma vida real como ela é, sem enfeite, sem cor, Paulo mantém a disciplina. É o que Paulo vai dizer em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. E eu direi: alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Deus é a fonte. Ele não diz alegrem-se no clima, alegrem-se na vibe, alegrem-se no que está acontecendo. Não, a fonte da alegria é o Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Não tira os olhos dele. Não duvida, não olha para o lado, não olha para o outro. Ele vai dizer no capítulo Filipenses 4:6, ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o texto. Ele não diz: não sintam-se ansiosos. Não. Ele diz: não andem. Sentir é uma coisa, andar é outra. Repito, Paulo não diz: não sintam-se ansiosos. Ele diz: não andem. Eu posso estar sentindo, mas eu não vou andar como? Entende? Eu posso estar dentro da minha alma ruindo, mas meus passos não serão passos de ansiosos. Meus passos serão passos de quem confia na bondade e na fidelidade de Deus. Eu posso estar tremendo na base dentro de mim, mas eu vou andar como alguém que sabe que aquele que me chamou não vai largar minha mão. Eu posso estar por dentro da minha alma querendo quebrar. Eu não vou. A Bíblia não diz para você não sentir ansiedade. Ele sabe que sentir faz parte da humanidade, mas ele está dizendo: não ande ansioso.
Paulo entrou sentindo medos na prisão, Paulo entrou sentindo raiva na prisão, Paulo entrou sentindo dores na prisão, mas ele andou como um adorador e como alguém que clama, e é por isso que o terremoto vem. Talvez seja por isso que o terremoto não veio ainda, porque você anda ansioso, não só sente, mas anda e deixa todo mundo à sua volta maluco. Mas existe algo poderoso aqui: não more na ansiedade. E como é que eu não moro na ansiedade? A Bíblia diz, está lá no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentem sua vida, ações de graça, seus pedidos a Deus. A gratidão não é o final do processo, não é assim, eu vou viver tudo e lá na frente, se Deus me abençoar, eu agradeço. Eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer e eu espero lá na frente agradecer. Isso é coisa de gente normal, e você não é normal. Você não é normal. Existe um espírito sobrenatural morando em você. Querido, você não é normal. Não dá para cantar normal, não dá para orar normal quando eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Não dá para reagir normal. Eu vim aqui para deixar pessoas com ponto de interrogação. Tem gente que nunca vai entender como é que eu estou em pé, e isso é obra do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que nunca vão compreender como é que você está aí onde está, e vão falar um monte de coisa, mas a conta nunca fecha, porque alguém não é normal morando em você, e você não será normal, não será. E o que Paulo está falando? Apresentem os seus pedidos a Deus, porque a gratidão não é final, gratidão é meio, é processo. E aí a Bíblia diz que se eu tenho coragem para agradecer, coragem para usar a minha boca, olha o versículo 7 de Filipenses 4, então a paz que excede todo o entendimento guardará o coração, os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. É como se Deus falasse: deixa eu pegar teu coração aqui, deixa eu pegar tua cabeça aqui, eu vou guardar dentro de mim. Porque alguns guardam a paz e o coração no resultado de um exame. Alguns guardam a paz e o coração num diálogo de relacionamento. Só que isso pode falir, pode quebrar. Mas quando a minha paz, o meu coração e a minha mente estão guardados naquele que não perde uma batalha. Meu irmão, eu não tenho medo do futuro, eu não tenho medo do que pode acontecer, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Levante suas mãos para cá, eu quero declarar uma força brotando de dentro de você. A sua boca vai ser o seu altar. O diabo quer a sua boca, o diabo quer as suas palavras, mas eu declaro uma força vinda do Espírito Santo. A mesma unção de disciplina que estava sobre Paulo e Silas estará sobre você. Você terá coragem para quebrar uma regra espiritual. Quando é o dia de cair, você não vai cair. Quando é o dia de lamentar, você não vai lamentar. Porque paz não é sensação, paz é guarda. Ela fica na porta do teu pensamento dizendo: aqui você não entra murmuração, aqui você não entra rebeldia, aqui você não entra. Diga comigo: a minha boca será o meu altar. Pode abaixar suas mãos. E Paulo continua dizendo no versículo 8 de Filipenses 4: tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, pense nisso. Pense nisso. A gente pensa o tempo todo, nossa cabeça não para nem um minuto, e tudo que está à nossa volta nos faz pensar. Mas normalmente as nossas prioridades são as maiores mães dos pensamentos, porque aquilo que é prioritário para mim vem para o meu coração, e a Bíblia diz: onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Então, se eu penso muito naquilo como prioridade, esse pensamento vai alimentar o meu sentimento, e o meu sentimento vai gerar uma atitude. É por isso que tem pessoas que fazem muitas bobagens, e depois que fazem, se perguntam: onde eu estava com a cabeça para fazer isso? Nossa, onde eu estava com a cabeça para ter falado isso? Porque as prioridades são erradas. A Bíblia diz que a gente tem que pensar no que é verdadeiro, no que é puro. Eu tenho que cooperar com a paz, alimentando bem os meus pensamentos. Se eu colocar em prática uma vida de uma boca do altar, mesmo que eu esteja apanhando por fora, a Bíblia deixa claro que o Deus de paz estará comigo. Eu quero o Deus de paz comigo.
Eu não quero só cantar meia dúzia de músicas aqui na igreja. Eu quero uma vida de paz. Eu não quero só uma vida de chorar e dizer, vai ficar tudo bem. Não, eu quero um caminho de verdade. Será que você não precisa disso nesta manhã? Será que não é isso que a sua casa precisa nesta manhã? Para mudar tudo? Para ser uma pessoa diferente? É lindo porque o autor dos Hebreus, ele fala que essa paz, essa oração meia-noite, esse louvor meia-noite, ele é um sacrifício. Hebreus 13:15, por meio de Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício. Fala comigo, sacrifício. Sacrifício de louvor. Que legal, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, eu amo o momento do louvor. Nossa, o momento do louvor é o momento do culto que eu mais gosto. Mas Paulo não, o autor dos Hebreus diz que esse louvor aqui, ele é chamado de sacrifício. Apresentem continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Como que é o sacrifício que sai da boca, que é prazeroso, se sacrifício não é prazeroso? Sacrifício é porque algumas vezes eu vou fazer com dor. Sacrifício porque algumas vezes o fruto dos lábios vai gerar uma coisa que o coração não quer gerar. Vai falar uma coisa que a cabeça não quer falar. Vai expressar uma confiança que eu não sinto. E é por isso que o sacrifício de louvor é o que Deus espera de você. Então não é gostoso louvar. Louvor verdadeiro é sacrifício. Não confunda as 3 canções do culto com uma vida de louvor. Não confunda a vibe do culto com uma vida de louvor. O coração não quer, mas a boca escolhe louvar. A cabeça não quer, mas a boca escolhe louvar. A realidade não quer, mas a boca escolhe louvar. Eu olho no espelho e digo, o que está acontecendo comigo? Mas a boca escolhe louvar. Tem gente aqui esperando a alma melhorar para adorar. E Deus está dizendo, adora, e eu curo a sua alma enquanto você adora. Tem gente aqui esperando uma brisa suave, refrescante, para começar a chorar. E Deus está dizendo, no meio dessa quentura, entrega teu louvor de sacrifício, que enquanto você louva, eu pego nas tuas mãos e te coloco em pé de novo. Sacrifício de louvor. Paulo e Silas entenderam o que é um sacrifício. Apanharam, sem advogado, sem defesa, meia-noite, eles sacrificam, e o céu se levanta e manda um terremoto de avivamento. Você está esperando respostas de lugares que não vão te responder. Eu me lembro de Daniel, no capítulo 6, verso 10. Existe um decreto que quem orar vai ser jogado numa cova de leões. E quando Daniel soube do decreto, quando o decreto foi publicado, o que ele fez? Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Agora leia comigo, 1, 2, 3. E ali ele fez o que ele costumava. O que ele costumava fazer? Ele orava 3 vezes por dia. O que o decreto diz? Que quem orar a partir do decreto vai ser jogado numa cova de leões. E o que ele vai fazer? Sabendo do decreto, ele vai fazer o que ele costumava fazer. Porque decreto do diabo não muda o que eu tenho que fazer. Decretos do inferno não mudam o que eu tenho que fazer. Decretos do diabo não mudam o que eu tenho que fazer. Decretos do inferno não mudam a minha rotina.
O diabo não vai alterar seus costumes. Você vai fazer o que tem que fazer. E não significa que eu não tenha medo do decreto. Significa que eu não vou andar com medo. Eu posso ter medo, mas não vou andar com medo. Eu posso me sentir intimidado, mas eu não vou andar intimidado. Ele vai para o quarto dele, ele abre a janela. Ele poderia orar debaixo da coberta, ele poderia orar no chuveiro, ele poderia orar escondido. Não, ele fez questão de orar como ele sempre orava, janela aberta, olhando para Jerusalém, crendo que Deus pode todas as coisas. Mas os fofoqueiros vão ver, vão me delatar para o rei. Eu posso ser jogado na cova dos leões. Meu querido, aquele que te chamou não vai deixar ninguém pôr a mão em você se você for fiel. Sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. O decreto quer sequestrar a tua linguagem. O decreto quer sequestrar o seu jeito de viver. Daniel responde como costume. E a pressão não apaga o hábito. Sou assim que eu sou. Eu canto, eu vibro. Eu me lembro de Jesus. Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Antes mesmo de milagres, antes da multiplicação de pães e peixes, antes de grandes milagres, da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, verso 41, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus diz: então tirem a pedra. E o que ele fala? Antes de falar, Lázaro, vem para fora, ele diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Porque a gratidão, ela vem antes do visível. Se você precisa ver para agradecer, você é um incrédulo. Porque o homem tomado de glória, ele nem viu, mas já está agradecendo. Ele nem viu o marido se converter, já está dizendo: Senhor, obrigado, porque ele vai ser um homem tomado da glória de Deus. Eu nem vi ainda esse contrato que eu vou fechar, mas eu já estou dançando cheio do Espírito Santo, porque esse mês tem contrato. Esse mês já estou agradecendo, Senhor, pelas vendas que eu vou fazer. Eu já estou agradecendo pelas comissões que eu vou receber. Eu estou sentindo, porque o meu Deus, Ele não é como eu. Se eu que sou mau, sei dar coisas boas para a Júlia, imagine o meu Deus, que é Deus bom. Eu já estou agradecendo, porque janeiro será um mês de cuidado de Deus. Isso é fé adulta. Agradecer antes do resultado, cantar antes do alívio, orar antes do terremoto. É a expressão de um relacionamento. Mas pode acontecer o contrário também. Pode acontecer de eu não agradecer por nada. A Bíblia fala sobre isso, Romanos 1, 21. Paulo vai falar aqui: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato, e deles se obscureceu. Sem gratidão, você tem pensamentos fúteis. E se pensamentos são fúteis, seu coração é obscurecido. Sem gratidão, você vive sobre reação. Você já parou para olhar no espelho e perguntar o que aconteceu com a sua vida espiritual ao longo dos anos? Porque o normal é melhorar. O normal é me tornar mais forte. O normal é me tornar um crente melhor. O normal é ter mais experiências. O normal é evoluir. Tudo na vida é assim. Mas nós, quando não agradecemos a Deus e quando não o reconhecemos, tendo sacrifícios de louvor, nós pioramos. E pioramos muito. E o pior, além de piorar, nós fazemos as pessoas que estão ao nosso lado piorar com a gente. Eu ponho o pé no freio e freio o carro de todo mundo. E hoje Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer: o que você espera para sacrificar por mim? Você quer fazer acordos com o carcereiro para sair daí? Você está esperando o diabo sair de férias? Ou você vai ignorar o que está acontecendo e olhar para o trono e sacrificar? Entregar algo que te custe. Abrir a boca e no meio de toda essa situação complexa, cantar louvores a mim. E no meio de toda esta opressão, dizer que eu sou um Deus bom. Em Números capítulo 14, verso 1, diz que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Para adorar a Deus? Não. Todos os israelitas, o que fizeram? Queixaram-se diante de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Meu Deus, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra.
só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres, os nossos filhos são tomados como despojo de terra, de guerra. Não seria melhor? Leia comigo nessa última pergunta. 1, 2, 3. Quando você não agradece, você reclama, dá a sensação de que o Egito é mais seguro do que aquilo que Deus está te prometendo. E faz a promessa que Deus te fez parecer ser perigosa, porque você não agradece. Cuidado, cuidado. A língua pode te levar de volta para lugares que Deus já te tirou. Essa reação impensada, essa língua rápida em murmurar. Se a minha rapidez fosse para dar um glória. Um glória demora muito. O pastor tem que quase fazer uma novela das 8 aqui para eu chorar e cantar glória a Deus. Se o meu glória fosse tão rápido quanto os palavrões que saem da minha boca. Se o meu glória e o meu aleluia fosse tão rápido quanto eu não aguento mais, quanto cadê Deus? Quanto não acredito mais em nada. Inferno de vida, inferno de família, porcaria. Se o meu louvado seja Deus fosse tão ágil quanto a lembrança de dizer no meio do caos, do cuidado que Deus já mostrou e do amor que Ele tem por mim. Não é sobre um dia, é sobre uma vida adulta, cotidiana, de numa pressão financeira, não entrar no modo catástrofe, mas pegar a Bíblia, dobrar o joelho e apresentar meus pedidos a Deus, e depois de falar: Senhor, essa dívida, Senhor, esse empréstimo, Senhor, esse financiamento, depois esse contrato, apresentem seus pedidos a Deus com ações de graça. Senhor, está aqui minha causa. E depois de apresentar, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, louvado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, Deus da minha vida, Deus do meu coração. Não é apresentar o pedido a Deus e sair com as pernas bambas, porque a Bíblia não me cobra sobre o que eu sinto, a Bíblia me cobra como eu ando. Não andem ansiosos. Eu posso estar quebrado por dentro, mas eu estufo o peito, murcho a barriga e saio dizendo: Deus está comigo, tudo vai ficar bem. Deus está comigo, tudo vai ficar bem. Deus está comigo. Deus não te cobra sobre o que sente, Deus te cobra como anda. E hoje Deus vai alinhar teus passos, Deus vai alinhar teu jeito de andar. Você vai jogar esses ombros para trás, vai jogar essa barriga para dentro, vai colocar esse peito para fora, vai abrir uma boca de adorador, porque sacrifícios de louvor vão derrubar os muros que estão prendendo a sua vida. Sacrifícios de louvor vão pôr o diabo debaixo dos seus pés. Sacrifícios de louvor vão curar a sua casa. Sacrifícios de louvor vão trazer gente limpa para fazer negócio com você. Sacrifícios de louvor vai te dar criatividade. Sacrifícios de louvor vai colocar ideias na sua mente. Sacrifícios de louvor vai fazer a cada barreira se tornar um testemunho. Eu declaro que você vai escrever livros sobre aquilo que Deus fará com você. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de louvor, aleluia. Ou então você está irado, está com raiva. Quem nunca ficou irado, meu Deus do céu? Dá vontade de esganar, dá vontade de dar um soco na cara, dá vontade de falar umas belas verdades, que se você falasse, talvez essa pessoa, depois de te ouvir, não se levantasse mais. Talvez a arma que você tem contra que ataca seja mais poderosa do que a arma que ele tem. E você sabe que se você contra-atacar, você derruba ele. Mas a Bíblia diz que não é isso que tem que sair da sua boca. Não é a vingança. Você não tem que lidar com aquilo que fizeram contra você. Efésios vai dizer em 4:26: olha, quando você ficar irado, Ele não diz que você não vai ficar, Ele diz quando. Você vai ficar pistola da vida. Você vai morder os beiços. Você vai ficar vermelho igual um tomate. Você vai esmurrar o volante. Você vai ter vontade de falar umas belas verdades. Mas quando você ficar irado, não peca. Quando é que a ira vira pecado? Quando a boca fica irada. Engole, toma água. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Sabe o que ele está falando? Cura rápido. Não vai dormir nervoso, não vai dormir com raiva. Senta, mas não deita para dormir assim. Está
Está vendo que o sol está se pondo? Se vira nos 30. E como é que eu lido com isso? Como é que eu nego a raiva? Você não nega a raiva, você não deixa ela virar morada. Você abre a tua boca e faz um sacrifício de louvor. Tua vontade é falar palavrão, tua vontade é quebrar a cara, e você vai fazer um sacrifício. Está aqui meu sacrifício, Senhor. Levanta as mãos e você começa a exaltar aquele que é maior que a raiva. Aleluia. Aquele que é maior que o ódio, aquele que é maior que a injustiça, aquele que é maior que tudo. E a tua alma começa a fazer sacrifício de louvor, sacrifício de louvor, sacrifício de louvor. Ninguém quer sacrificar, todo mundo quer ficar agradado. É um sacrifício de louvor, sacrifício. A raiva não vai morar em mim, não vai. E aí a gente consegue abaixar a luz aqui da igreja. Baixa a luz. A Bíblia diz que meia-noite, abaixa a luz aqui, vamos escurecer, porque era assim que estava. Pode abaixar as luzes aqui da frente também um pouco. Meia-noite. Ninguém precisa explicar o que é meia-noite. Meia-noite é difícil. Eu não preciso explicar a minha dor. Eu só preciso decidir o que a minha boca vai construir quando a meia-noite chegar. Apaga aqui a luz. Diminui. Fecha o seu olho. Fecha o olho. Meia-noite. Você tem que decidir o que a sua boca vai construir nessa fase. Com o olho fechado, repete o que eu vou te dizer. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor continua comigo. Eu te agradeço, porque a tua paz guarda a minha mente em Cristo Jesus. Eu te agradeço, porque a minha casa verá a salvação do Senhor. Mesmo na pressão, eu não vou perder a minha linguagem. Mesmo na luta, eu não vou entregar a minha boca para a dor. Eu vou entregar o meu sacrifício de louvor. Meu sacrifício de louvor. Se você quer entregar a sua raiva, se você quer entregar a sua língua, se você quer entregar a Deus e voltar a confiar, coloque-se em pé, por favor. Levante-se. É isso que a maioria das pessoas não entendem. Elas querem um reino que lhes faça se sentir bem, mas a cura está no sacrifício. A cura está no sacrifício de louvor. A gente escolhe o cantor que mais gostamos, o estilo musical que mais gostamos. A gente escolhe a igreja que a gente mais gosta. Mas não é sobre o que eu gosto, é sobre o que eu tenho que fazer. Você precisa entender que alguns dias você será uma guerra ambulante, uma vontade horrível, sentimentos horríveis, uma luta na cabeça. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Uma vontade enorme de chutar o balde, uma vontade enorme de pôr cada um no seu devido lugar. E muitas vezes a gente sabe que tem direitos, mas isso é uma perda de tempo. E aí vem uma guerra interna,
que a vida humana diz: fale, grite. Mas você está no ano da sabedoria. E Deus diz: não, sua boca é um altar. No meio da pressão, construa um altar. No meio da pressão, amarraram seus pés, Paulo. Amarraram seus braços. Bateram 40 vezes na frente, 40 vezes atrás. Rasgaram suas roupas na frente de todo mundo. Meia-noite chegou. Meia-noite a solidão fica aguda. Meia-noite a amargura fica aguda. Meia-noite o senso de justiça está forte. E o que você vai fazer? Meia-noite eles cantaram louvores a Deus. E de repente, violentamente. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Fala comigo: violentamente. Violentamente. Não veio uma marolinha, veio violentamente um terremoto. Mexeu com tudo, porque quem sacrifica toca ao céu. Quem reage do jeito que o céu quer tem compromisso com o céu. Quem fala da frente de todo mundo: você é um otário, você está drogado, você é louco, rapaz, você está doido, você está louco, olha o que fizeram com você, você tem que fazer alguma coisa. Você diz: a minha boca não para de sacrificar, porque a minha boca é feita para adorar o nome do Senhor. Meu querido, não é como começa, como termina. Desde que riam de você, desde que zombem de você, a hora que vier o terremoto, o coração mais duro vai dizer: me ajude. A hora que vier o terremoto, pessoas que queriam te matar vão dizer: pregue para mim. A hora que vier o terremoto, casas que cooperaram para a tua desgraça vão fazer banquete. E aí você vai entender o que diz o Salmo: ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Levanta a mão para cá. Hoje eu quero declarar uma limpeza de dentro para fora. Esse não é só um culto que você achou legal. Hoje é um culto de força. Hoje é um culto onde a cadeia que te prendeu vai saber que a obediência é maior do que a cela, é maior que a algema. Levanta a tua mão e começa a entregar sacrifício de louvor a Deus. Está com o filho doente, da glória. Está com o marido endemoniado, da glória. Está com dívida no cartão, sacrifício de louvor. Eu estou depressivo, glória. Eu não estou entendendo nada, glória. Eu estou confuso, glória. Eu estou sendo perseguido, glória. Essa é a tua meia-noite. A tua boca é um altar agora. A tua boca é um altar agora. A tua boca é um altar agora. Coloca lenha, coloca lenha, coloca sacrifício que o fogo vem. Coloca lenha, 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 lenha. Eu vou entrar num ambiente e a minha boca será um altar. A minha boca será um altar. A minha boca, meia-noite eu não digo ai, meia-noite eu não digo ui, meia-noite eu canto, 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 canto. Cantarava. Eu declaro terremotos, terremotos, terremotos da parte de Deus. Terremotos vão dizer que você não sabe o que está fazendo, mas vão ouvir, vão ouvir, vão ouvir. A Bíblia diz que o carcereiro ouviu, os outros presos ouviram, todo mundo ouviu. Porque quem adora em sacrifício não adora baixo. Quem adora em sacrifício não adora pequeno. Quem adora em sacrifício adora para todo mundo ouvir. Evangelho de Mateus, capítulo 13, vamos ler do versículo 24 ao versículo 30. Evangelho de Mateus, primeiro dos evangelhos do Novo Testamento, capítulo 13, verso 24 ao 30. Eu estimulo você, mesmo que aqui tenha a Bíblia, mas eu estimulo você, seja no celular, seja no aplicativo, seja na Bíblia em papel, sempre quando lermos o texto, você ter o hábito de também procurar para ler. Por quê? Você precisa ter familiaridade com a Bíblia. Nós colocamos aqui para facilitar a vida do visitante, de uma pessoa que muitas vezes não tem acesso à Bíblia, mas se você é um membro da igreja, tem o hábito de procurar, mesmo que tenha aqui, para que você treine a sua mente, e a Bíblia não seja um bicho de 7 cabeças para você, mas seja um livro que você entenda onde é que está o livro novo do Antigo Testamento. Ok? Infelizmente muitos só acabam prestando atenção na Bíblia quando estão na igreja. Então se é só aqui que você lê, pelo menos aqui você leia na sua Bíblia. Ok? Então hoje está todo mundo perdoado. No próximo culto, quem não tem, ou no celular ou no papel, traz a Bíblia e a gente leia junto. Ok?
Vamos lá então, o Evangelho de Mateus capítulo 13, 24 fala assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que arranquemos? E ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Curve sua cabeça, peça ao Espírito Santo para falar com você. Nada é mais importante do que ouvi-lo agora. Espírito Santo, nós estamos aqui porque te amamos. Precisamos tanto da tua voz, Pai. Não há nenhuma outra voz melhor do que a tua. O Senhor conhece meus dilemas, minhas dores. O Senhor sabe o que está para vir na minha vida, e eu não quero viver uma vida sem direção. Eu preciso de direção. Então usa, ó Deus, esse ambiente que estamos aqui para falar conosco. E todos os inimigos da palavra, todos os espíritos que tentam impedir com que a semente caia no meu coração, eu repreendo você agora, Satanás. Eu repreendo você agora, perturbação mental. Eu repreendo você agora, pensamentos que querem levar cativo a atenção. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus e vamos sair deste culto com direção. Em nome de Jesus oramos, diga graças a Deus. Esta é uma parábola muito conhecida, parábola do joio e do trigo. É uma parábola que fala de uma perspectiva que normalmente a gente não entende, porque ela fala de uma dor que não faz sentido. Tem uma dor que não faz sentido, e é isso que essa parábola está ensinando. Não é a dor de quem errou. Quem está fazendo coisa errada sabe que a consequência do erro vai doer. Por mais que a pessoa se engane por um período, não é surpresa quando você pisa no tomate, faz uma coisa errada e colhe o fruto disso. Mas essa parábola, Jesus está conversando sobre uma dor de alguém que está fazendo tudo certo. E mesmo fazendo tudo certo, viu algo errado acontecer. É sobre isso que esta parábola está conversando com a gente. Alguém que ora, alguém que busca, alguém que alinha decisões, e ainda assim alguém entra no campo e isso quebra a nossa lógica. Porque na minha cabeça cristã eu entendi que se eu fizer coisa certa, tudo vai dar certo. É assim ou não é? Mas essa parábola mostra que alguém está fazendo tudo certo e ainda assim vai precisar lidar com algo errado. A fé, ela não te protege das coisas erradas que vão acontecer ao longo da sua caminhada. A fé, ela te sustenta no meio das coisas erradas que vão acontecer na caminhada. A fé não te blinda. A fé te sustenta. A fé não te torna alguém numa sala VIP. Não, a fé te faz andar onde todo mundo anda, mas ela sustenta você. O que Jesus está ensinando é que há um povo frustrado aqui. E esse povo frustrado, eles estão cobrando de Deus uma solução rápida para os seus problemas. Eles querem que Deus inicie o seu reino e separe já as ovelhas dos bodes.
E Jesus começa essa parábola dizendo o seguinte: um homem semeou numa boa terra. Um homem foi numa boa terra e fez um trabalho digno. Esse camarada trabalhou bem. Talvez trabalhou até igual um animal para plantar ali. Suou a camisa, arou a terra. A Bíblia diz que ele plantou uma boa semente numa boa terra. Adubou, regou. Ele fez tudo que manda o manual. Ele fez tudo certo. Porque esse é um princípio de Deus. Se você quer a bênção de Deus, você tem que fazer as coisas certas. Não adianta fazer cambalacho e querer no meio do caminho, sem arrumar o cambalacho, pedir: Deus, abençoa o que eu estou fazendo. Quando você quiser pedir a bênção de Deus, vai lá para a ponta do processo e veja se quando você começou a plantar uma semente boa numa terra boa. Porque se começou com trambique, se começou com gambiarra, você tem que voltar lá, desfazer o trambique, desfazer a gambiarra para pedir a bênção. Então esse texto começa com alguém que está fazendo algo certo. O agricultor foi lá no terreno e plantou uma boa semente. Talvez para nós hoje significa: plantei uma identidade, plantei um propósito, uma direção, um casamento, o objetivo de ter filhos, uma vida profissional. Então Jesus conta essa história dizendo que esse camarada que começou o plantio está fazendo algo bom. Algo bom. Então o problema não é ele. O problema é o que vai acontecer. Só que a Bíblia diz que ele prepara a terra, e ele não é robô, ele é homem, e ele planta a boa semente, só que ele vai dormir. Porque todo mundo dorme. Dormir significa que eu sou limitado. Dormir para nós significa que por mais inteligente que eu seja, por mais dinheiro que eu tenha, por mais habilidade que eu tenha, eu sou vulnerável, eu preciso deitar e dormir. Então esse agricultor, ele vai dormir. Não significa que ele tem demônio, que ele está perturbado. Não, significa que ele é gente. Ele precisa dormir. Porque depois de uma grande fase de plantio, de um grande trabalho, eu preciso descansar. Não, ele não está desviado. Ele só é gente. Quando você faz grandes coisas, grandes trabalhos, quando você passa por uma fase onde você fala: pô, vou pôr a casa em ordem, eu vou arrumar minha vida. E quando você está muito focado em uma coisa, para dar uma virada na tua vida, você cansa muito. Porque crescer dói, desenvolver dói. E eu quero dizer uma coisa para você: cansar não é pecado. Pastores cansam, pregadores cansam, pai cansa, mãe cansa, funcionário cansa. Nunca demonize o cansaço. Nunca diga: o diabo está na minha vida porque eu estou muito cansado ultimamente. Cansaço faz parte de quem faz alguma coisa. Cansaço faz parte de quem está numa guerra. E tem guerras que custam muito, tem guerras que demoram mais tempo do que o que a gente imaginava. E a gente precisa fazer o seguinte: eu estou fazendo coisa boa, mas eu preciso dormir, eu preciso descansar um pouco, eu preciso fechar o olho um pouco e recuperar um pouco de energia. É exatamente isso que aconteceu. Só que o fato de estar cansado não é infidelidade. Cuidado com o que você diz para si mesmo quando você cansa. Então esse camarada, ele vai embora. Ele planta a boa semente e vai dormir. E aí, enquanto ele vai dormir, a Bíblia diz que veio um inimigo, e no meio do bom trabalho dele, do trigo, jogou semente de joio. Veja, o inimigo não veio invadir o campo de trigo porque o campo de trigo era ruim. Ele veio porque a semente era boa, porque o campo era bom. O inimigo veio porque ali tinha um bom trabalho, tinha uma boa dedicação. Ele não veio porque o lugar era ruim. Um dos sinais que Deus está com você e que você está fazendo um bom trabalho é quando o inimigo tem vontade de plantar joio no teu campo de trigo. Porque se o campo for ruim, ele não precisa vir. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas essa é uma das chaves mais
profundas esse texto, porque o inimigo não vem no auge. O inimigo vem depois de um bom trabalho e quando eu estou cansado. É esse momento do cansaço, depois de um bom trabalho, quando você luta para comprar uma casa, e aí finalmente você comprou a casa. Esse é o momento mais perigoso agora. Porque por mais alegria que seja uma negociação, contrato, imposto, ITBI, financiamento, mobília, reforma, agora você fala, graças a Deus eu estou morando na minha casa própria agora. Só que nesse momento você está feliz pela conquista, mas você está exausto. Exausto. Ou então você fala, puxa vida, graças a Deus eu entrei na empresa, agora eu fui contratado, fui fichado. Só que você teve que passar por processo seletivo, você viveu a angústia da espera da ligação, você passou pela integração no RH, você teve que observar se os companheiros de empresa vão te ensinar o sistema ou não. Então você está feliz porque você está plantando uma boa semente, mas você está cansado, porque vitórias cansam. E é nesse momento, o momento mais perigoso, porque o diabo vai esperar você plantar a boa semente para ele vir. Ele não faz questão de impedir que você faça algo bom, mas ele espera o momento que você dorme, e você vai dormir. Eu vou dormir. O inimigo entra no campo no momento mais humano do agricultor, quando ele está desgastado, cansado, baixa vigilância. Por isso que em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, Pedro diz, estejam alertas e vigiem. Por quê? Porque o diabo, o adversário de vocês, ele ronda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então ele não vai atacar você quando você está plantando a boa semente, mas ele vai atacar você quando depois de um bom trabalho você vai descansar. E eu repito, você vai parar para descansar. Você não aguenta ficar 24 horas sem dormir. Você não perde a sua vida nos dias fortes, você perde nos dias distraídos, nos dias de cansaço. Cansaço não é pecado, mas cansaço é uma porta que a gente deixa aberta para o inimigo entrar. O sistema é assim, é cruel. Então o inimigo escolhe o momento onde o agricultor foi embora, e ele joga a semente de joio e vai embora também. Observe, o inimigo não fica no campo. Ele entra, planta o joio e vai embora. Fala comigo, ele semeou e foi embora. E por que ele não ficou? Porque ele não precisa ficar. Ele já plantou uma semente ruim. Ele não precisa. Ele já plantou uma dor que vai ficar viva ali por um tempo. Ele já plantou um sentimento que vai crescer. Ele já plantou uma ideia que é podre e vai permanecer. Então o diabo não precisa ficar, ele só precisa deixar que a semente siga o seu curso natural. Ele precisa plantar uma memória que vai travar você em todas as conquistas futuras, porque toda vez que você quiser dar um passo, a memória vem e você vai dizer, não posso, vou voltar. Ele vai plantar um sentimento que todas as vezes que você quiser ser feliz, já tem uma semente ali. Quantas pessoas hoje cheias de gatilhos? Sabe o que é gatilho? Qualquer coisa diferente você dispara. Tem um gatilho na área profissional, trava. Tem um gatilho na área emocional, trava. Tem um gatilho na igreja, trava. Tem um gatilho na família, trava. Qualquer movimento que você faz, tem um joio. O diabo não precisa estar ali. Ele só precisa deixar que a semente que ele plantou permaneça. Então ele planta e vai embora. Quantas coisas anos atrás foram plantadas e até hoje estão crescendo junto com o seu bom trabalho. Você faz, se esforça e vira e mexe, tem uma coisa grudada no que você está fazendo. Então você não está lutando contra o que aconteceu, você não está lutando contra o inimigo que entrou no campo, você está lutando contra o que ficou do inimigo, contra o que o inimigo deixou. Ele passou, foi embora, mas deixou alguma coisa. O perigo não é o diabo, o perigo é o que o diabo deixa. O perigo não é o demônio, o perigo é o que o demônio deixa.
E a gente fica, sai Satanás, e esquece de olhar o que o Satanás deixou, o que ele plantou na nossa casa, na nossa família, na nossa mente. Porque no dia seguinte que o agricultor vai chegar, não tem ninguém para ele dar soco na cara. Não tem ninguém. Que bom seria ter alguém para eu dar uma voadora. Que bom seria ter alguém para eu dar um murro. Mas não tem. O que tem é o que ele deixou. Sempre no caminho do propósito haverá uma fase de terror. Sempre no caminho de quem vence haverá monstros para serem enfrentados. Quando você começa a crescer, você vai ter que entender que coisas boas vão crescer do lado de coisas ruins. É muito provável que logo depois de ter uma boa notícia, você vai ter uma péssima notícia. É muito provável que do lado de uma grande conquista, você tenha uma grande decepção. Porque sempre no caminho do propósito há terror. E isso eu estou falando, pregando para gente adulta aqui, ok? Não estou pregando para criança, eu estou pregando para gente adulta que veio ouvir a voz de Deus. Porque se você quer o conto de fadas, aqui não é lugar. Sempre ao lado do bom trabalho vai ter um inimigo plantando o terror. E isso aqui não é para você dizer eu vou desistir da vida. Isso aqui é a vida real. E eu não estou falando para você se assustar, eu estou falando para você se preparar. Para você se preparar, porque assim é. Bons trabalhos atraem inimigo. Bons plantios atraem inimigos que passam e deixam. Mas eu quero te dizer uma coisa: problemas sempre nascem ao lado do trigo. E isso não tem a ver com a sua falha. Isso não tem a ver com o seu cansaço. Isso não tem a ver com as suas dores, nem com os seus limites. Isso tem a ver com o que o inimigo teme, que o seu campo vai se tornar. Satanás sabe que se ele não conseguir atrapalhar o que você está fazendo, o que você está fazendo vai arrebentar com Satanás. Essa é a regra do jogo. Agora eu pergunto para você, olhe para mim. Você acha mesmo que faria a vontade de Deus e não teria problemas? Você acha mesmo que seria um grande crente e não teria problemas? Você acha mesmo que largaria a bebida, o cigarro, a prostituição e não teria problemas? Você acha mesmo que obedeceria a palavra de Deus e não teria problemas? Você acha que todo mundo ia bater palma para você? Você acha que as pessoas iriam celebrar o seu nome? Pastor, desde a hora que eu coloquei minha vida no altar, tudo ficou difícil. Você acha mesmo que marcharia em relação a Deus e o diabo não pegaria a sua cavalaria do inferno e não viria até você para bagunçar o teu bom trabalho? Você pensou que iria servir a Deus e não ia ser atacado por ninguém? Você pensou mesmo que quando tiraria um pouquinho de sono para dormir, quando você voltasse a realidade estaria alterada? Porque sempre terá novos ataques, novos demônios, novas dificuldades. E você vai ter aquela sensação de que eu estou fazendo algo muito bom para o reino de Deus, e sempre quando eu faço acontece. Agora escute. A Bíblia diz que quando o trigo cresceu, o joio apareceu. Fala comigo, trigo cresce, o joio aparece. Enquanto o trigo não cresce, o joio é invisível. Mas quando o trigo cresce, o joio aparece. Quando as espigas do trigo começam a ficar visíveis, o joio começa a aparecer. O joio não aparece antes, o joio aparece no crescimento. É quando você começa a crescer, é quando você começa a frutificar, que a semente que o diabo passou e deixou também começa a aparecer. E aí vem aquilo que você tem que guardar desta palavra. O imaturo, quando ele vê um problema, ele cria um outro problema. Então o imaturo, quando ele fala assim, nossa, o trigo está crescendo e o joio está crescendo, e agora? Quem poderá me defender? O Chapolin Colorado já morreu. Mas o maduro entende que o crescimento vai expurgar o que está de errado também. Querido, não se assuste quando o joio aparecer. Agradeça a Deus por estar mostrando a verdade para você. Você não pode se ajustar com o joio. Você não pode se assustar, porque que bom
que as sementes que o diabo plantou sorrateiramente quando eu estava dormindo estão aparecendo, porque agora eu posso tratar o que está acontecendo na minha vida. O problema do crente imaturo é que quando o joio começa a aparecer, ele cai em depressão, ele se ofende, ele quer cama, ele quer desviar, ele faz um escândalo, quando na verdade você tem que agradecer a Deus, porque o seu crescimento vai expor aquilo que o diabo deixou para você não crescer. Não tenha medo do que Deus está fazendo, vai aparecer muita coisa. Quando você começar a ser fiel a Deus, quando você queimar na presença de Deus, quando você começar a entregar a sua vida não como um cristão meia boca, mas como um cristão verdadeiro, muita coisa que o diabo plantou, que até ontem estava escondidinho, porque você não era ninguém, agora vai começar a vir à tona. E quando começar a vir à tona, você vai dizer: meu Deus, que decepção. Não, não é decepção, é só a distinção entre o que é de Deus e o que não é de Deus. É só a distinção entre o que é para mim e o que não é para mim. Eu não vou fazer drama, eu não vou fazer reunião, eu apenas vou entender o que eu vou trabalhar e o que eu não vou trabalhar, o que eu vou falar e o que eu não vou falar. Deus vai te dar maturidade para você não travar nessa fase da sua vida. Não pode travar. Em Gálatas capítulo 6, verso 7, Paulo diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Agora eu pergunto: o agricultor, ele semeou joio aqui? Não. Então se ele não semeou joio, por mais que o joio esteja aparecendo, o joio é problema dele? Claro que não, porque cada um vai prestar conta daquilo que planta. Então por que você está tão afetado com a colheita que não foi você que plantou? Por que você está tão irritado, perdendo o seu sono, com coisas que não foi você que gerou? Foque naquilo que você plantou. Olhe para aquilo que você plantou. Mas pastor, está tão pertinho de mim, está tão pertinho do meu bom trabalho. Calma, Deus tem um jeito certo e uma estratégia para cada fase da sua vida. Não vai quebrar, não vai morrer, não vai. Porque qual é a necessidade? Veja, a estratégia daquele agricultor que plantou o joio no meio do campo de trigo é uma só: gerar uma das maiores armadilhas que destroem a vida dos homens, que é essa aqui. Quando o agricultor percebeu que de noite alguém plantou joio no meio do trigo, ele chega para o dono do campo e fala assim: ó, o senhor quer que eu arranque? Fala comigo, posso arrancar? Por quê? Quando alguma coisa começa a dar errado na nossa vida, a primeira sensação que eu tenho que fazer qual é? Eu vou arrancar. Essa é a grande armadilha, porque a vontade de resolver rápido pode destruir tudo. E esse é o objetivo de quem o inimigo plantar joio, porque ele diz: eu vou plantar algo que vai desequilibrá-lo, e aquilo que ele deveria fazer com calma, ele vai tentar resolver rápido. Aquilo que ele deveria parar, orar, perguntar para Deus, ele vai resolver rápido. Ele vai sair arrancando tudo que tem pela frente, e ele vai destruir todo o bom trabalho dele. Eu não preciso nem acabar com a vida dele, porque ele mesmo vai acabar com as belas sementes que ele plantou debaixo de bom trabalho. Sim, Satanás não quer que você pare, Satanás quer que você acelere. Tem coisas que o diabo quer que você arranque, que venha uma crise nervosa, que venha um momento de desequilíbrio, e você saia como um doido, cheio de razão, dizendo: eu vou arrancar tudo que vem pela frente, porque não é justo. Então você quer responder rápido. Quantas respostas estão na ponta da língua para você mandar? Não pensou, não refletiu, não entendeu como isso vai voltar para você, mas você quer responder, quer cortar algo rápido, quer encerrar um assunto complexo de uma forma prática. Não existe resposta fácil para assuntos complexos. E se você tem uma resposta fácil, é porque você não entendeu a profundidade e a complexidade disso. Não tem como decidir algo que é relevante sem raciocinar do dia para a noite, com a faca no pescoço, alguém dizendo: é agora ou nunca. Não pode agir. Mas por que a gente quer arrancar? Porque isso alivia aquele sentimento de dizer: é injusto, eu não mereço isso, porque eu trabalhei tão bem, eu fiz tudo certo, e alguém veio, eu não mereço isso. A gente começa a ter pena de si mesmo, a gente começa a dizer: não mereço, eu sou uma pessoa tão boa, eu fiz um bom trabalho, eu fui só tirar um cochilo, e alguém veio e falou de mim, alguém veio e me prejudicou. Quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou chutar o balde, eu vou arrancar tudo, eu vou expor isso aqui, eu vou falar, eu vou arrancar, eu vou resolver isso aqui na força. E essa urgência,
Essa urgência, ela é inimiga do discernimento espiritual. Essa urgência emburrece. Essa urgência faz você destruir coisas que levaram anos para você construir. Essa urgência bagunça o que é santo, misturando com o que é profano. Essa urgência leva coisas que são nobres, coisas que são lindas, a ficar na mesma bacia de coisa que é podre, de coisa que é lixo. Porque trigo é valioso, joio é venenoso. Mas essa urgência não vai te dar critério para entender, porque o trigo está tão junto do joio que não dá para sair arrancando na brutalidade. E tem trigo e joio que até as raízes estão entrelaçadas. A resposta de Deus, a resposta do dono do campo para aquele agricultor que quer sair arrancando, sabe qual é? Não. Não. E talvez seja a resposta para alguém aqui nesta noite. Não. Como não? Como que eu vou suportar ver o mal crescendo do lado do bom? Como que eu vou suportar ver a injustiça do lado da justiça? Como que eu vou suportar ver amigo do lado do inimigo? Deus diz: não, não, não. Eu tenho uma estratégia para cada luta da sua vida. Você não sabe o que fazer, mas eu tenho uma estratégia para cada luta da sua vida. Você não pode sair como um insano, arrancando tudo que vem pela frente. Não. As estratégias de Deus não são como as nossas. As estratégias de Deus não são como as nossas. Estamos tão ocupados tentando salvar nós mesmos que não paramos para ouvir as estratégias de Deus. Estamos tão ocupados com o orgulho e a soberba e a vaidade de dizer: isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim, eu vou para cima. E existe uma estratégia para cada fraqueza. Escuta, Deus manda te dizer: eu tenho uma estratégia para essa injustiça, eu tenho uma estratégia para essa traição, eu tenho uma estratégia para essa puxada de tapete, eu tenho uma estratégia para essa doença que está no teu corpo. Você não precisa sair arrancando tudo pela frente, porque eu tenho tudo escrito, eu tenho tudo anotado, e os meus planos nunca serão frustrados, diz o Senhor. Os meus planos nunca serão frustrados, diz o Senhor. Eu tenho uma estratégia, eu tenho uma estratégia para cada lágrima, eu tenho uma estratégia para a sua solidão, eu tenho uma estratégia para a sua dor, eu tenho uma estratégia. Satanás sabe disso. Satanás sabe que se eu confiar em Deus, não há nada que me pare. Então o que ele faz? Ele tenta lançar sementes para me perturbar, e eu sair como um doido fazendo coisa rápida, arrancando coisa rápida, marcando reunião de cima da hora, e falando mais do que a boca, e colocando o meu coração para fora, externando coisas que eu só deveria dizer para Deus, e agora estou dizendo para todo mundo. Satanás sabe que se eu permanecer fiel a Deus, ouvindo a estratégia de Deus, o joio perde, o joio acaba. Mas se Satanás conseguir colocar desespero, aí ele não precisa nem acabar com o trigo, porque eu vou acabar com o trigo e com o joio, eu vou acabar com as duas coisas. A ordem de Deus é não. Isso não significa rejeição, isso é proteção. O não de Deus protege você. O não de Deus protege o que você construiu até aqui. Você não vai começar do zero. Pastor, não, você só vai começar do zero se você arrancar baseado nos teus instintos. Mas se você entender que eu tenho uma estratégia para essa bagunça, você não vai começar do zero, você vai retomar daquilo que sempre teve que fazer. Alguns aqui estão dizendo: é tudo ou nada. Nunca é tudo ou nada. Deus sempre tem uma porta para todo labirinto. Deus sempre tem uma corda para todo poço que te jogam. Você não está nesse... Satanás quer criar esse sentimento de catástrofe, de caos, de que assim, eu estou entre a cruz e a espada. Você nunca vai estar entre a cruz e a espada. Você está debaixo do pé do trono de Deus. Você está naquele que manda
manda em tudo. Satanás blefa, é como um jogador de truco que não tem nenhuma carta na mão e fica batendo na mesa, cantando 6, porque ele sabe que tiver algum tonto, inseguro, vai querer entregar as cartas. A carta do diabo é a morte dele, é a derrota dele. A carta do diabo é que o Deus de paz esmagará ele debaixo dos meus pés. O diabo blefa, é como um cão que ladra, mas não morde. É como um cão que assusta, mas na hora do vamos ver, a coleira dele está na mão de Deus. Ele só vai até onde Deus pode deixar ele vir. E eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: nem tudo que parece estar errado deve ser tocado agora. Nem tudo que parece estar fora do lugar, você deve lidar com isso agora, de um jeito insano. Pastor, eu estou perturbadíssimo. Calma! Deus olha para o dono, o agricultor, e diz: não arranque, porque se você arrancar, você corre um risco de arrancar o trigo junto. Tem raízes entrelaçadas. Há um sistema que só Deus pode resolver. Então Deus diz: não, então eu vou abandonar. Não, você vai voltar a fazer a mesma coisa de sempre. E eu vou te dar maturidade para não se ofender com o que está acontecendo do lado. Continua fazendo o teu bom trabalho, que eu vou cuidar daquilo que você não pode cuidar. Você quer resolver o comportamento, e Deus está dizendo: você não precisa resolver o comportamento, eu te dou dando estrutura. Vai lá, eu vou te dar sangue frio, sangue de barata, coração de leão e pele de rinoceronte. Fala comigo: pele de rinoceronte. Passa a mão na tua pele de rinoceronte. Sabe o que é pele de rinoceronte? Pode bater à vontade, não abre a pele não. Para de pele fina, pelinha fina, pele de rinoceronte. Coração de leão, bate no peito, coração de leão. Sabe o que é o coração de leão? A hiena pode rir à vontade, o leão sabe que ele é o rei, o leão sabe que é ele que escolhe a caça. E agora fala comigo: sangue de barata. Sabe o que é sangue de barata? Eu não vou ficar chorando na cama. Eu vou entender que emoção é igual diarreia, vem forte e passa logo. Eu vou chorar o choro da Bíblia. O choro dura uma noite, mas já estou combinado: amanhã cedo vai tocar o despertador, eu vou lavar a cara, tomar banho frio e vou trabalhar, porque Deus cuida de mim. Eu não vou parar de lidar com trigo, porque estão plantando joio no meu campo. Eu não vou lidar com as coisas do mal, eu vou lidar com as coisas do bem. Eu vou lidar com aquilo que Deus está fazendo, e Deus vai cuidar daquilo que eu não posso cuidar. Deus tem uma estratégia para cada luta que você está enfrentando. Deus tem uma estratégia para cada batalha que você está enfrentando. Ele tem. Ele tem. Ele tem. Deus tem uma estratégia. Deus tem. Você sabe o que Deus diz na parábola para o dono, para o agricultor? Fala comigo: deixem que cresçam juntos. E aí? Deus fala assim, ó: deixa o mal crescer do lado do bem. Eu não aceito. Então, meu irmão, você quer discutir com a estratégia de quem manda? Deus olha para o agricultor e fala assim, ó: deixe que cresçam juntos. Aí eu me lembro de Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando Deus está falando assim: deixe que cresçam juntos, Ele não está dizendo vai ficar para sempre aí. Ele não está dizendo não, o inimigo vai ficar te atrapalhando. Não, tem o dia certo de eu lidar com isso. Então confia em mim. Toma um engove, toma um sal de fruta, né? Toma um Buscopan e vai lidar com o que eu te chamei para fazer. Mas e o joio que está perto? Olha para mim. Olha para mim. Fazer certo no tempo errado é um erro. Remédio certo na dose errada mata o paciente. Uma bênção cedo demais não é uma bênção. O certo só é certo quando ele acontece no tempo certo. Uma gravidez é uma bênção, mas uma criança que nasce de 2 meses raramente, ou não vai sobreviver com certeza, porque não adianta estar fazendo o certo se o tempo não é certo. E você pode ter toda a razão, e Deus está falando: calma que não é o tempo ainda. Porque se você fizer do jeito que você está fazendo, destrambelhado, como um elefante numa loja de cristal, você vai destruir tudo. Filho, até hoje você não quebrou. Espera mais um pouco. Deixa comigo.
faz nada não. Olha para mim. Vai voltar a fazer o que eu te chamei para fazer. Esse inimigo entrou no teu campo porque ele entrou, não foi culpa sua. Ele só quer que você arranque tudo na tua insanidade de fazer do teu jeito. Soluções rápidas só vão aumentar o dano. Soluções rápidas só vão destruir. Cuidado com respostas breves. Cuidado com soluções rápidas, porque sob pressão você vai tentar consertar tudo rápido e vai estragar tudo. É isso que ele fala. Mas quando você tenta consertar algo rápido, você só quer a solução, porque você quer paz. Eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz, paz. Eu quero paz, eu preciso de paz, preciso dormir. Então eu tenho que resolver. Não. Porque não vai ter uma colheita sua que não vai ter um conflito. Escuta. Não vai ter uma colheita sua relevante que não vai ter um conflito. E se cada colheita você fizer um escândalo, você nunca, mas nunca na sua vida vai ter paz. Porque ninguém recebe colheita sem conflito. Ninguém. E Deus está falando para ele: não faz nada, deixe que cresçam juntos. Não manda e-mail, não manda mensagem, não tenta arrumar, não conserte, não grite, não perca as estribeiras, não responda, apenas deixe isso de lado. Salmo 46, verso 10. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deus manda dizer: você não precisa lidar com isso agora. Você não precisa gastar sua energia nisso agora. Não deixe isso mover a tua agenda. Não, eu te chamei para outra coisa. Essa batalha com o joio é minha, diz o Senhor. A sua batalha é com aquilo que eu te chamei desde o primeiro dia, quando eu coloquei trigo na tua mão, quando você preparou aquela terra. Não perca o teu chamado pela bagunça que o inimigo está criando. Volta a fazer o que eu te chamei para fazer. E tudo que você precisa fazer é entender que os danos bilaterais, os danos ao teu lado, eu tenho uma situação de solução. Deus é como um cirurgião, tão hábil, tão preciso, tão competente, que ele sabe cortar o paciente, arrancar o tumor sem comprometer os órgãos. Mas eu sou um açougueiro, que se eu tentar tirar o tumor, eu arranco os órgãos juntos. Confia no médico dos médicos. Confia. Fala comigo: essa luta é de Deus. Feche os seus olhos e declare mais uma vez: essa luta é de Deus. Levanta a mão e grita comigo: essa luta é de Deus. Eu não sei o que você está atravessando, eu não sei o que você está lidando nesse momento, mas qualquer coisa que está te abalando, cegando você, e aparentemente saiu do seu controle, Deus manda te dizer: essa batalha é minha, não é sua. Qualquer coisa que está acabando com a sua vida e você não sabe como lidar, Deus manda dizer: eu enfrento, você não enfrenta isso. Deixa comigo, foca no trigo, o joio é meu. Vai chegar um dia que Jeová se levantará do trono, e com suas mãos poderosas ele irá até o teu campo, e ele vai separar, ele vai jogar no fogo o que é joio, e ele vai pôr no celeiro santo o que é trigo. A resposta de Deus para você é: eu não tenho pressa, então também não tenha. Eu já vi o fim de todas as coisas e eu não tenho pressa. Por que você está com tanta pressa? Por que está tão nervoso? Quando Deus diz para o agricultor: não faça nada, desde que cresçam juntos, Ele está dizendo: eu não tenho pressa. Deus vai dar a vitória se você acreditar nele. E é aqui o ponto final que nós vamos orar.
A maior fé não é aquela que faz você agir, mas muitas vezes a gente tem que ter fé para parar de agir e depender de Deus. Deus está te chamando para dependência nessa noite. Deus está te dizendo para você: para de correr. O joio não foi plantado para destruir o trigo. O joio foi plantado para provocar você. O diabo quer provocar você. Ele quer provocar. Porque você provocado faz bobagem. Você provocado faz estrago. Você provocado arranca, destrói. O inimigo não quer te parar. Ele quer te apressar. Ele quer tornar você uma pessoa militante, intensa, uma pessoa que não consegue desfrutar de nada, uma pessoa dominada por um sentimento horrível. Não, ele não quer te parar, ele quer te apressar. Porque se você agir antes da hora, você destrói com as suas próprias mãos aquilo que sempre foi o seu sonho. Deus está falando com você aqui. Fique em pé. Feche os olhos. Repita comigo: eu não vou agir fora do tempo de Deus. Repita bem alto: eu não vou destruir o que Deus está formando. Diga: eu vou confiar no processo. Algumas guerras eu vou vencer lutando, e outras guerras eu vou vencer obedecendo. Algumas vitórias só vão chegar quando eu decidir não fazer nada e esperar que Deus faça. Eu quero declarar essa unção sobre a sua vida. Fecha os teus olhos. O que foi jogado no teu campo? O diabo está querendo, ele está querendo confundir você, irritar você. Pastor, mas irrita? Claro que irrita. Fazer um bom trabalho e um vagabundo de um demônio querer roubar o brilho do que eu estou fazendo, mudar o sentido das coisas. Claro que irrita, claro que revolta. Mas a ordem de Deus é: ei, foca em mim. Para de correr. O inimigo não quer te parar, ele quer te acelerar. Você vai cometer muitos erros, mas agora receba uma paz que excede o entendimento. Receba a paz de Deus. Feche os olhos. Anjos de Deus vão ministrar paz no seu coração. Anjos de Deus vão encher você da paz que excede o entendimento. Você vai voltar a ter prazer nas coisas que sempre teve. Você vai voltar a ter equilíbrio na sua alma e no seu espírito. Deus sabe o dia de separar o joio do trigo. Deus sabe o dia de fazer a justiça que você precisa. Mas Ele continua te dizendo para você: hoje não. Hoje você vai descansar na minha presença. Comece a glorificar o nome de Deus e pedindo a Deus força. Vai apresentando as áreas da tua vida que estão desequilibradas. Vai apresentando as áreas da tua vida que você está agoniado. Vai apresentando as áreas da tua vida que você está se sentindo injustiçado. Vai dizendo: Deus, me dá sabedoria. Vai pedindo a Deus sabedoria agora. O Espírito Santo está aqui. Vai pedindo a Deus estrutura. Vai falando com Ele. Fala: Deus, eu não quero mais agir apressadamente. Eu não quero sair arrancando tudo, meu Deus. Eu não vou resolver essas coisas assim pela força. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria. Eu preciso te ouvir, Senhor. Eu preciso te ouvir. Fala com Deus agora. Ore, meu irmão. Você precisa orar. Você precisa pedir para essa palavra ser fiel na sua vida hoje. Chega! Chega! O inimigo veio porque você está fazendo as coisas certas. O inimigo veio porque você está colocando a vida no prumo. O inimigo jogou joio porque ele quer te irritar. Ele quer acabar com a tua paz. Ele quer acabar com a tua mente. E Deus está falando: olhe para mim. Olhe para mim. Eu não tenho pressa. E eu tenho uma estratégia para cada luta da sua vida. Eu tenho uma estratégia para cada luta da sua vida. Uma estratégia para cada batalha da sua vida. Eu tenho.
Comece a orar. Eu quero ouvir você orando pela sua vida. Se você entendeu a palavra, você pode orar. Se você entendeu a palavra, você pode clamar. Se você entendeu a palavra, você pode descansar no Senhor. Se você entendeu a palavra, vai clamando ao Senhor. Vai clamando. Vai orando. Vai pedindo ao Senhor que essa unção venha sobre você. Essa unção de deixar o Senhor lutar por você. Deus me mostra pessoas aqui exaustas, cansadas, e você está se armando da força. Não é da força não, é do Espírito Santo. Eu declaro o Espírito Santo descendo sobre você agora.